Boa noite, senhoras e senhores. Estamos iniciando mais uma transmissão aqui do Hipersinapse. Esse domingão aqui, né, dia 22 de maio. E antes de tudo, né, antes de começar aqui, antes de apresentar o nosso convidado, quero lembrá-los que vocês podem participar conosco aqui enviando mensagens no chat e também mandando mensagens pelo WhatsApp, mensagem de áudio. Inclusive eu esqueci de abrir o WhatsApp, deixa eu abrir o WhatsApp. Mas enfim, o número para mandar mensagem pelo WhatsApp é esse que está aparecendo aí na tela, o 67982 198858. Esse número também é nossa chave Pix. Quem quiser colaborar com o canal aí, ajudar a fortalecer aqui o nosso trabalho, também é só usar o 67982 198858 e enviar aí, né, a sua colaboração, que pode ser em qualquer valor, tá? Qualquer valor que vocês doarem tá valendo, já é uma ajuda incrível para nós aqui. Deixa eu ver aqui. Muito bem, o nosso convidado de hoje é o Cássio Ribeiro, né? Da página Tabuado Mil Grau e também do Mil Grau Podcast, que eu estive lá semana passada, foi muito bom, foi um papo bem da hora. Mas eu vou deixar que o nosso convidado se apresente melhor aqui para vocês. Então, com vocês, o nosso querido, o Cássio Ribeiro, né? Deixa eu só... tô me atrapalhando nas coisas aqui, como sempre me atrapalho, velho. Então vamos lá. Cássio, se apresente para nós, seja bem-vindo ao Hipersinapse. Boa noite, Debson. Boa noite a todos os telespectadores do Hipersinapse. É um prazer estar aqui, né, com vocês, neste canal aqui tão conhecido na cidade, tão importante aí, e estar divulgando as personalidades da nossa cidade, as pessoas aí que muita gente não conhecia. Bom, Cássio, semana passada, né, eu estive lá no Mil Grau Podcast. A gente conversou sobre vários assuntos e foi um papo bem da hora. Enfim, o primeiro ponto que eu quero ver com você, que eu quero desenvolver com você, é sobre a sua carreira, né? Eu sei que você já há bastante tempo vem lidando assim com fotojornalismo, com reportagens. Eu me lembro de uma época, alguns anos atrás, que você já trabalhava com isso. Enfim, faz aí um apanhado aí da sua carreira pra gente, por favor. Tá ok, Debson. Eu comecei muito cedo, né? Eu comecei lá com meus 17 anos. Na época eu frequentava a Rádio Cidade, né? Eu ia sempre lá na Avenida... na Pedro Luciano, isso, né? a antiga Rádio Cidade lá, né? Uhum. E eu me interessei muito pelo trabalho do rádio, pelo trabalho da reportagem, as notícias ali que acontecia, os fatos. E isso eu fui criando vínculos com isso, fui desenvolvendo, até que eu criei uma página no Orkut, chamada Conexão Tabuado. Eu lembro. Na época era Orkut, não tinha muito, assim, recursos, né? Eu tinha uma câmera, quase uma TechPix, né? Mas não era TechPix, era um pouquinho melhor. E gravava esses vídeos, e eu não tinha computador, eu ia na Lan House. Postava as notícias lá, e o negócio foi crescendo no Orkut, e até que migrou pro Facebook, né? Começou no Facebook e tal, e eu dei uma parada, fui embora para Brasília, estudei, me profissionalizei, comecei a estudar fotografia, né? Fiz curso de fotografia lá em Brasília, computação, edição, e foi quando eu desenvolvi meu trabalho melhor ainda, né? Entendi. E, bom, nessa época, você tocou no assunto Orkut, né? Você tá sabendo que o Orkut tá pra ressuscitar, Eu tô né? sabendo e já criei a página do Tabuado Mil Grau lá, só tô esperando voltar. Que beleza, cara. Eles querem ser rápido no gatilho. Eu também mandei lá cadastrei meu e-mail lá e tô esperando também pra iniciar as atividades ali de novo, né?
Bacana. Tinha muita coisa interessante. Daqui a pouco a gente pode até falar um pouquinho dessa época de Orkut aí. Sim. Mas enfim. Então, isso foi que ano mesmo, quando você começou, cara? Cara, foi por volta de 2007, 2008, assim. Foi nesse ponto aí. Na época as Lan House era, né? Sim. A gente tinha mais acesso na internet pela Lan House, né? Por, assim, eu não ter computador em casa, não ter condições de comprar, né? Porque 17 anos eu tô ali começando a trabalhar e terminando o colegial. Então, eu usava... A economia que eu tinha, eu ia pra Lan House, editava lá mesmo e soltava no Orkut lá e repercutia os vídeos. Certo. Aí depois, eu lembro assim, né, que houve uma migração, né, do Orkut pro Facebook, né, Exato. Novidade e tal. Exatamente. A galera começou a ir migrando aos poucos, até que isso minou o Orkut. Exatamente. E acabou fechando suas portas, vamos dizer assim. Eu tive que começar de novo, né? Eu lembro que foi 2013, 2012, 2013, por aí que o Orkut parou de funcionar. Exatamente. E aí essa migração pro Face aconteceu também com o seu trabalho? Sim, aconteceu. Em 2013 eu fui morar em Rio Preto, né? São José do Rio Preto. E lá eu tive mais contato direto com a mídia. Porque quando eu cheguei lá, eu fiquei desempregado e procurando emprego. Trabalhei numa escola de curso, vendendo curso. Assim, não tem muito a ver comigo. Cursos profissionalizantes, né? Mas valeu a pena que eu consegui pagar minhas contas, Conseguiu sobreviver lá, né? E até que eu fui demitido um dia e esse dia me marca até hoje, né? Porque, nossa, o que eu vou fazer pra pagar meu aluguel? O que eu vou... Eu lembro que eu tava numa igreja, cara. Eu nunca fui de igreja, assim, né? Nada contra quem vai. Mas aí eu tava numa igreja, e a Igreja Universal ainda, e é muito forte a Record, né? A TV Record, ela, com a Igreja Universal, é muito forte. E os pessoal da Record TV de São José do Rio Preto frequentava muito a Igreja Universal. E eu tinha ido na Igreja Universal por conselho de uma amiga, né? Fala, vai na igreja, tipo, tenta... Eu já tava indo na igreja pra conseguir um trabalho, né? Sim, um milagre, né? Vamos dizer assim. Entendi. E foi onde eu conheci um do RH lá da Rede Record, e ele falou, olha, eu tô precisando de um rapaz lá pra poder limpar as câmeras, cuidar, organizar, a parte de organização, badeco mesmo. Só de falar que era Record, pra mim eu já tava contente, né? E foi onde eu comecei a trabalhar na TV Record lá em Rio Preto, e fui conhecendo gente, fui trabalhando com as câmeras, eu já tinha câmera, né? Eu já trabalhava, já tinha feito curso em Brasília de fotografia. E eu fui vendo aquelas câmeras e fui apaixonando mais ainda pela profissão, né? E foi onde eu comecei a desenvolver meu trabalho. E dali eu já pulei pro sindicato, né? Trabalhei num sindicato muito forte, que é o Sindicato Motorista, onde eu assumi a parte de mídia. E a parte de mídia era muito importante no sindicato, porque eles usavam muito essa parte. Né? Eu tive muito trabalho no sindicato, tanto é que eu fiquei 8 anos lá. Saí, criei uma rádio, hoje a rádio está no ar, que é a rádio dos caminhoneiros, nacional. E acabei desenvolvendo mais meu trabalho ali, incluindo o marketing também, né? Tem um marketing digital que a gente também inclui nessa profissão. De trabalhar com a internet, você tem que entender um pouco de marketing digital, você tem que entender um pouco dessa área. E foi onde ali que eu desenvolvi e consegui, né, chegar onde eu cheguei, assim, desenvolver um lado profissional. Entendi. Então, aí depois que você deixou o sindicato, né, e foi quando você voltou pro tabuado? Sim, eu trabalhava no sindicato, aí deu a ideia de criar o Tabuado Mil Grau, né? Foi em meados ali de 2017, 2018. E eu criei essa página, mas não criei ela com interesse jornalístico. Eu criei uma página para fazer meme, para fazer, como posso dizer, fazer brincadeiras, né? Coisas assim que não ultrapassassem o limite para mim também não ser processado e responder, né? Fazer assim uma crítica meio na zoeira. Na zoeira, entendeu? No limite, né? Claro. E o negócio começou a dar certo, né? Teve alguns problemas políticos aqui na cidade, né? Não vou citar nomes, mas... Aí o negócio veio como uma luva. Tipo, a galera curtia, a galera compartilhava. E foi onde o Mil Grau foi criando forças, né? Quando eu fui ver, já tava com 5 mil. Depois já tava com 10. E hoje tá com 16 mil pessoas ali, né? Legal. E a parte jornalística, ela veio com o tempo. Né? Eu vi que, assim, o negócio estava crescendo muito. Então, eu deveria levar com mais seriedade. E foi onde eu uni o útil com o agradável. Transformou numa página de informação e informação séria, né? Eu sempre busco passar informação séria. E aquela página de brincadeira, de zoeira, ela ficou mais na memória, né? Ficou no passado um pouco. Bom, vamos dar uma rápida olhadinha aqui no chat, né? Já tem o pessoal aqui mandando mensagem. O André Freitas, né? Nosso
sempre presente aqui. Boa noite, André. André, depois eu vou mandar uma mensagem para você que eu tô já montando a agenda de junho e você tá na lista. Depois eu quero combinar com você aí a data para você vir aqui, beleza? E a Giovana tá mandando boa noite, meninos, né? A patroa aí boa noite. do querido Cássio. Te amo. A Gabi tá aqui também, boa noite, acompanhando aqui também. Boa noite, Gabi. Boa noite, Gabi. A Gabi é presença aqui também, já marcada. Dia 5 de junho, na agenda de junho, ela vai vir aqui para bater um papo com a gente também. Gabi tem muita história para contar também, é bem legal. Vai ser um papo bem legal. Grande pessoa. E deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no WhatsApp. No WhatsApp, por enquanto, nada, né? Não sei o que o povo tem contra o WhatsApp do Hipersinapse, que raramente alguém manda mensagem, mesmo eu pedindo aqui, né? A pessoa tem um pouco de vergonha, eu acho, de botar a voz, né, no ar aqui. Eu acho que rola um pouco disso. Bom, falamos um pouquinho a respeito da vida profissional do Cássio, né? Vamos falar um pouquinho agora da pessoa Cássio, né? Da pessoa física, né? Do cara que vive o seu dia a dia aí, né? Que tenha, para além da Tabuada Mil Grau. Vamos lá. Ô, Cássio, o que você gosta de fazer assim nas horas vagas ali? Você tem alguma atividade que você curte fazer? Tipo, sei lá, ouvir música, fazer faxina, ou coisas desse gênero assim? Cara, eu gosto de tocar violão, né? Eu já tive uma banda aqui, chamava Madox, né? Eu lembro grupo aí. Madox. Chegamos a tocar em bares. Até te encontrei lá algumas vezes. Lá, então. Você também teve banda, né? Você sabe como é que é. Então. Tocava ali, às vezes, em troca de bebida ou em troca de R$100, mas era uma coisa que a gente gostava muito de fazer, né? E eu gosto de tirar fotos, né? Meu Instagram aí, quem vê, meu hobby é fotografia, principalmente de natureza. Gosto de viajar. Esse é o Cássio. O jornalismo, a reportagem está me tornando algo também que está me consumindo 24 horas, né? Uhum. Então isso já acaba... Você tem que estar à disposição disso. Exatamente, porque tudo pode acontecer a qualquer momento. Uhum. Então isso acabou tornando parte da minha vida, né? Entendi. Mas é isso, eu gosto de estar sempre com os amigos, gosto de tocar um violão, andar de bike. Agora eu tô um pouco meio tranquilo de bike, mas tô precisando voltar, né? Certo. Até você falou do Madox aí, cara. Eu lembro dessa época aí que o tabuado teve uma fase aí que o rock deu uma florescida, mas só que acabou não dando frutos de fato, assim, para criar um cenário aqui, uma cena rock, né? Isso. Infelizmente. Porque, assim, Aparecida, como você sabe, todos nós sabemos, é uma cidade que o sertanejo, né, ele tem muita força, sempre teve, até por conta da tradição com a festa do peão. Sim. E tal, eu imagino, né? Exatamente. Então, assim, mas houve um momento aqui em Aparecida que o rock, ele deu as caras, assim, e uma das bandas que surgiu nesse cenário foi o Madox. Exatamente. Fala um pouquinho a história do Madox pra gente aí, porque é uma história interessante. Olha, o Madox, ele surgiu assim, tocando violão entre amigos, né? Eu e o Paulinho começou a tocar violão ali, e aí fomos tirando música do cenário rock nacional, Legião Urbana, um Capital Inicial, um Jota Quest, e foi acabando que juntou um grupo de amigos ali, e dali nasceu o Madox. Dali nasceu uma banda chamada Madox. A nossa primeira apresentação foi na escola Frei Vital, né? Os professores adoraram, tipo, falaram, não, vocês têm que prosseguir. Os professores deram incentivo pra gente, né? Uhum. Eu lembro até hoje, o Fernando Jacaré, a Vera, o professor Fábio. E aí conseguimos prosseguir com essa banda, que ela durou cerca de 3 a 4 anos, mais ou menos. Entendi. Tinha o João também, que tocava na nossa banda, que ele é um multi-instrumentista, hoje ele mora em São Paulo. Ele é um fenômeno na música. É verdade, o João... Você conheceu ele, Conheci o João, eu conheci ele... Ele teve uma fase ali que ele acompanhou o Rogério e Márcia, né? Isso. Na época do Rogério e Márcia, ele tocava sax. Mandava bem pra caramba. Manda bem, até hoje, né? O cara é um puta músico, com certeza. Exatamente. E começamos a tocar, tocamos em Paranaíba, tocamos em Santa Fé, lá no Rock Bar. E tinha a banda lá dos meninos também, do Robson, o Paulo Ranieri, o Matheus, né? Não sei se você lembra. Sim, também lembro. Desse pessoal, né? Lembro. Que também fazia um estilo de música, um rock nacional, só que um pouco mais antigo, né? A gente fazia um rock mais recente, e eles faziam um rock mais... E dava esse contraste.
E essas duas bandas, elas perduraram aí por muito tempo em Aparecida Taboado, né? Na época do Cartoon Bar, depois veio o Bar Brasil. E fomos prosseguindo aí, tocando, né? Só que aí, o que acontece com a banda? Quando você não tem incentivo, cada um tem que trabalhar, seguir sua vida. Um virou pai, outro foi trabalhar fora. E cada um seguiu o seu rumo e, infelizmente, a banda, né? Acabou. É, cara, eu sei que é difícil manter assim, porque a sensação que eu tinha, né, de ver essa galera aí se empenhando aí com a música era mais uma coisa que me soava, mas tipo assim, era o hobby, né? Era um prazer de estar lá, de tocar e tal, né? Embora talvez houvesse até a pretensão, assim, de vocês, assim, de viver disso, né, da música, mas parece que isso tava meio que em segundo plano, que o primeiro plano era se divertir, era curtir ali, né? Aproveitar, fazer o rock and roll mesmo. Então, eu tinha essa impressão na época e pra mim tava legal, porque eu gosto, né, tenho uma preferência pelo rock, assim, não tenho nada contra aí quem gosta de sertanejo e tal, cada um tem seu gosto, né? Mas eu gosto, como eu gosto de rock e tal, então eu sentia falta, né, de estar num ambiente onde estivesse rolando alguém tocando e tal, né, que era sempre o sertanejo e tal, e a gente tinha esses momentos, assim, em que a gente usufruía, desfrutava desse gostinho, né, de uma banda tocando rock e tal, era bem, bem legal. Era bacana mesmo. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat, não, por enquanto não. Bom, eu nem vou te perguntar, né, sobre gosto musical, porque já tá meio evidente, né, que o negócio é o rock mesmo. Mas, assim, fale um pouco mais sobre isso, né, porque, tudo bem, o Maddox, ele foi meio que um reflexo, né, dessa questão da preferência musical, né, de vocês e então vocês trabalharam tocando músicas de rock e tal. Mas em casa, assim, eu sei que o rock ele tá presente sempre, mas além de rock, que outros gêneros musicais você acha interessante ou não? É mais o rock mesmo? Cara, eu gosto muito de MPB, né? Eu sou muito fã de MPB, músicas eletrônicas também, assim, não todas, assim, né? Sim. Gosto de músicas eletrônicas, internacionais, músicas românticas internacionais, eu escuto, né? Aquelas mais antigas e tal, escuto até hoje. A grande influência é o rock mesmo, né? Mas também gosto do indie rock, alguns pop, não vou falar aqui, não ouço. Até um sertanejo raiz, às vezes eu me pego cantando aí quando toca pelos rádios aí, porque a gente ouviu os pais ouvindo essa música, as mães, né? Então a gente cresce com essas músicas na cabeça. Assim, mas preferência mesmo é o rock, né? O sertanejo raiz, eu também tenho, assim, uma grande admiração e respeito pelo gênero. Realmente. Porque assim, é um estilo musical que ele é único e é tipicamente brasileiro e é muito bonito, assim, as histórias que são contadas, né? As letras são bem escritas. Isso. Mesmo que muitas vezes isso que é uma coisa que eu acho admirável, porque às vezes o cara lá é um caipira, ele fala tudo errado. Exatamente. Ele fala, nós voltemos, nós fizemos, nós veve. Só que a construção da poesia, da música, ela é muito... Ela tem uma erudição. Ela soa, assim, erudita. Ela não parece, assim, puramente popular. Exatamente. Um negócio desconexo. Não, ele obedece ali toda uma estrutura que eu acho, assim... Eu imagino, nossa, a pessoa que, assim, fala palavras errado, mas dentro de uma estrutura que tá correta, né? Que é um português, a língua, assim, bonito, é bonito, sabe? É um negócio muito bonito. Fora as melodias, né? As canções, que a parte instrumental, a viola tem um som maravilhoso e os caras sabiam explorar bem a viola, é um negócio fantástico. Eu acho a música sertaneja dita raiz, né? Agora fala sertanejo raiz. Eu sempre fui um admirador, assim, embora não ouça, né, com frequência. Sim. Mas é um estilo que
e sempre me encanta quando eu ouço, né? E ela tem tudo a ver com a nossa história aqui, né? Sim. Da nossa cidade. Tem um quadro no Taboada Mil Grau que é o De Volta ao Passado, que é o TBT, né? Aham. Eu tô sempre resgatando histórias ali do passado, inclusive do início de Aparecida da Boada, como que nasceu a cidade. Se você for pesquisar, nasceu ali dos boiadeiros, o pessoal ali da roça, né? Os tropeiros. E a música sertaneja, raiz, tem tudo a ver com essas histórias, né? Sim. Carro de boi, né? Então, quem for pesquisar a história antiga de Aparecida da Boada, vai ver que os sertanejos que trabalharam, que construíram Aparecida da Boada, né? E tenho retratado isso toda quinta-feira no TBT De Volta ao Passado. Até por falar sobre as origens de Aparecida, né? Exatamente. Tem um amigo meu, o Marcos Vinícius Vieira, ele tem escrito artigos pro Costa Leste News e ele abordou aí uma trilogia. Ele fez uma série de artigos aí, né, em forma de trilogia, contando a história de Aparecida, resgatando um pouco dessa história. E, inclusive, eu vou preparar um especial aqui do Hipersinapse, já conversei com ele, onde eu vou trazer esses textos dele para cá e vou comentar e tal. Vai ser um negócio bem, bem bacana, quero preparar um negócio bem legal. Sim. Então eu até recomendo a galera aí, né, a ficar atenta aí aos artigos do Marcos, que são assim incríveis. Ele arruma, eu não sei onde que ele consegue aquelas fotos, cara, que ele desenterra cada foto assim, que é um negócio fantástico. Assim, resgatar a história da cidade é um negócio bem legal. É bem legal. E o Marcos tá fazendo isso também com bastante brilhantismo. Ainda falando sobre música, né? Que esse é um assunto que eu gosto bastante e eu sei que você gosta também. Bom, você é um cara do rock, né? Por assim dizer, né? E a sua influência maior, né? É o rock. E como que começou essa relação sua com o rock? O que tocou em você que falou assim, puta, é isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto de ouvir, é massa pra caramba? Qual foi o start aí da coisa? Cara, começou em casa, né? Meu pai, ele era fanzaço do Raul Seixas, né? Aham. E eu comecei ali... Bezerra da Silva, né? Que é mais um... É samba, né? Samba, né? E tal. Eu gosto muito de Bezerra da Silva também, né? E o Raul Seixas, meu pai era fanzaço, cara. Tinha disco, vinil, tinha fitas também, né? Toca disco, toca fita na época. E eu gostei muito. Comecei ali em casa. Até que eu ganhei uma fita também dos Mamonas Assassinas, né? Era bem pequeno ali. Você foi no momento do estouro dos fenômenos dos Mamonas, né? E aí, de lá pra cá, cara, eu comecei a conhecer várias bandas, Cazuza, aí eu fui conhecer Legião Urbana, eu fui conhecer Nirvana, né? Que é internacional. E me aprofundei no indie, né? Conheci The Strokes, que pra mim é uma banda que eu levo, assim, gosto muito. The Strokes, Arctic Monkeys, The Killers. E tem os rocks mais pesados, né? Igual Iron Maiden, Metallica, né? E aí você vai se aprofundando. Tem o Red Hot, você vai conhecendo mais bandas. E foi aí que eu comecei a gostar, né? Certo. Do rock. E... falando assim, que a gente varia muito, né? Nessa questão dos subgêneros do rock, né? Que, exato. Assim, o indie, o metal, né? Que isso. No caso aí... E o metal é um subgênero que tem subgêneros, né? Exatamente. Que tem vários. Heavy então, metal, né? Ali já... O heavy metal, thrash metal, né? Tem uma variedade grande. Variedade. Mas assim, dessas bandas que você citou, The Strokes já é uma banda que você... É uma banda que eu gosto muito, né? The Strokes, assim, eu gosto muito. Mais as indie que você curte, né? Arctic Monkeys também, assim, eu gosto muito desse estilo. Entendi. E agora, saindo um pouquinho da música, indo um pouquinho pro... A gente já falou um papo de arte aqui agora, né? Papo de cultura. Já falamos de música, agora vamos um pouquinho pro cinema, né? Bacana. O que você acha de cinema? Você curte? Você gosta de filme? Que estilo, que gênero de filme você curte mais? Cara, eu gosto muito de ficção científica, cara. E também filmes baseados em fatos reais, assim. Acho que isso traz pra mim um senso de conhecimento muito interessante, assim. Ficção científica eu sou até suspeito pra falar, porque eu gosto pra caramba de ficção científica. Semana passada o Ricardo esteve aqui, a gente dedicou ali um bom tempo ali falando sobre ficção científica, desde a literatura até o cinema.
E desses gêneros, assim, que você citou, quais filmes, assim, te chamam mais atenção? Quais filmes que você falou, pô, esse filme aí é pra vida, vou guardar ele pra vida? Cara, tem um filme que chama AI, Inteligência Artificial, que ele, assim, me emocionou muito e também trouxe uma certa realidade, questão de robôs, né? O Ricardo tava aqui. Sim. Eu pensei que ele ia falar, mas é um filme mais, como posso dizer, ele é uma ficção científica, mas ele é mais romance, assim, não romance de amor, mas ele é mais uma história de garotos do futuro. A família perdeu o filho e tinha uma empresa que criava robô igual, idêntico, né? E esse robô era programado, e esse robô ele começou a ter sentimentos, emoções. E é só assistindo pra ver. Chama aí Inteligência Artificial, esse filme marcou muito. Esse filme ele é sensacional. Eu lembro. Você já chegou a ver? Já. Não só vi que até no papo da semana passada a gente tava relembrando um pouco disso, da mostra de cinema que eu organizei aqui em Aparecida em 2009. Sim. Quando eu estava trabalhando na diretoria de cultura, né, na gestão do Andrezinho, e nós organizamos uma mostra de cinema. Nós tivemos duas temporadas dessa mostra. A primeira em 2009 e o tema era ficção científica. E um dos filmes era o AI, Inteligência Artificial, AI. Isso, Artificial Intelligence. Esse filme, cara, ele tem uma história interessante. Vou até fazer um parêntese aqui para contar rapidinho, porque esse filme ele foi produzido, né? Não lembro se foi dirigido também pelo Steven Spielberg. Exatamente. E esse filme, o roteiro dele é do Stanley Kubrick. O Kubrick é conhecido por filmes como Laranja Mecânica, Nascido para Matar, que são obras de arte também. 2001, Odisseia no Espaço. Sim. São filmes do Kubrick. A adaptação que ele fez também do livro do Stephen King, né? O Iluminado. O filme também lá dos anos 70 é dirigido por ele, né? E a adaptação, o roteiro adaptado é dele. Enfim, o Kubrick é um cara foda, assim. E um belo dia, isso lá nos anos 80, né? O Spielberg, num encontro com o Kubrick, recebeu de presente do Kubrick o roteiro do AI. E o Kubrick falou para ele assim, olha, esse roteiro aqui eu escrevi, mas eu acho que ele é mais a sua cara de produzir, realizar, só que não agora. Agora não é o momento. Eu gostaria que você ficasse com ele e que você o produzisse quando você sentir que é o momento de realizar esse filme. E aí chegou lá nos anos 90, né? No final dos anos 90, mais ou menos, né? Acho que é de 99 ou aí, se não me engano. Se não me falha a memória aqui. Aí o Spielberg sentiu que ali era o momento. E ele, então, filmou, né? O roteiro do Kubrick. E o Kubrick morreu, acho que foi em 96. Nossa. Então, tipo, um pouco depois do Kubrick ter morrido, o Spielberg foi lá e fez o filme e foi, assim, um fenômeno, né? Fez bastante sucesso e é um filme que até hoje ele me causa impacto quando eu vejo. Porque a história, ela é muito interessante e ela nos dá uma perspectiva, né, de como seria um mundo com robôs, né? O que pode vir se tornar realidade num futuro nem tão distante assim. E a forma como o robô, o garoto, né, desenvolve, assim, entre aspas, né, o sentimento, o apego à mãe adotiva, é um negócio que, ao mesmo tempo que é bonito, é assustador, né? Assustador, né? Ele tem um clima, assim, meio... Né? É o Kubrick, né? O estilão do Kubrick mesmo, assim. E eu gostei bastante, assim, é um filme que eu gosto muito. Eu tenho o DVD dele aí guardado até hoje. É um filme que faz tempo que eu não vejo, mas eu costumava recorrentemente vê-lo, assim, que eu sou bom ver inteligência artificial, né? Aí assistia de novo porque é um filme realmente impressionante. Ele é meio estilo, ele tem meia pegada. Na verdade é o Ex Machina, que tem meia pegada do inteligência artificial em certo sentido. Não sei se você já viu esse filme, Ex Machina, já viu? Eu não assisti, mas já ouvi falar dele, sim. Cara, é um filme, assim, perturbador. Vou assistir, vou pôr na minha lista. Assista, cara. Assim, ele é muito bom e ele te deixa, assim, meio desconfortável, assim, principalmente o final dele, né? Como a história se fecha, né?
te deixa meio assim, fala, caralho, né? Puta merda, que perturbador. Mas é um filme que vale a pena. Para quem gosta de ficção científica, para quem é intrigado com inteligência artificial, tá aí a recomendação. Esses 2 filmes maravilhosos aí, o Ex Machina e o Inteligência Artificial, são 2 filmes que vale a pena. Vale a pena. Além do Inteligência Artificial, mais algum outro filme assim que você tem assim um carinho especial? Você fala, não, esse filme também assim, tá ali junto com Inteligência Artificial, que seja um filme que você eventualmente revê. Olha, tem um filme que chama Minority Report, não sei se já viu esse filme, que ele consegue prever ali o futuro, né, dos crimes ali, e consegue até solucionar alguns crimes. Esse filme é muito interessante também, eu gostei muito desse filme. E tem uns filmes nacionais também, né? Eu gosto muito de filmes nacionais. Ultimamente eu não tenho visto muito filme. Não tenho visto. A correria do dia a dia. Correria do dia a dia e tal. Eu vejo muitas séries também. E as séries clichê. Chaves, Chapolin. Todo Mundo Odeia o Chris. Eu tenho visto isso, assim, de relance. Não tenho tido muito tempo pra assistir, entendeu? Mas dos filmes mais antigos, assim, que você... se lembra, tem algum assim que, além do aí, que... Olha, tem o Alto da Compadecida, né? Esse filme que eu vi na bom. escola. Tipo, alguns filmes nacionais eu gosto muito, igual Cidade de Deus. Eu acho que retrata muito a vida ali na favela, como que é a realidade mesmo. Os filmes brasileiros, eles retratam muito isso, né? Sim. Até essa é uma crítica que eu faço ao cinema brasileiro, que eles são muito focados nessa questão social. Assim, claro que é interessante, é bacana. Sim. É um segmento. Só que eu acho que falta diversificar mais nas temáticas. Mais recentemente, até andaram arriscando, né? Sair um pouquinho dessa coisa aí, né? Das questões sociais e tal. E assim, aí eles, de um certo modo, caíram numa outra armadilha, que é a comédia, né? É um tipo de comédia... Como é que fala? É tipo a sitcom, né? Aquelas séries de comédia de situação. Tem filmes que são bons, são divertidos, mas aí fica... Aí, depois que caiu nisso daí, ficou, né? Ou é um filme que se passa na favela, ou se passa num lugar muito pobre, ou essas comédias assim e tal, né? Tipo sitcom. E eu acho que o cinema brasileiro ele tinha que arriscar mais. Eu acho que ele tinha que sair um pouquinho dessas 2 bolhas. Sim. E, né, tentaram ali com o Homem do Futuro, que embora eu não tenha assistido ainda, mas eu já conheço bem a história dele, já tanto falarem a respeito. Eu quero até uma hora sentar e assistir com calma, que parece ser um filme interessante. Eu tava até pensando aqui num outro filme que é de ficção científica também, nacional, e que dizem que é muito bom, só que eu não tô lembrando o nome agora. Vou lembrar, eu falo. Sim. Tem uns filmes também muito, muito interessantes nacionais, que ele conta muita biografia, igual o Cazuza. Sim. Tem um filme do Legião Urbana. Eu gosto muito de ver esses filmes para entender mesmo um pouco da biografia do artista ali. Tem um filme também, me foge da memória agora, Linha 747, alguma coisa assim, que foi um fato verídico mesmo que aconteceu no Rio de Janeiro. O sequestrador sequestrou um ônibus lá. Eu lembro desse. E acabou tendo uma vítima ali, foi repercussão nacional. Sim. Né? E esses filmes, eles me interessam muito, porque eles contam um fato que realmente existiu. Eu não consigo, assim, me pegar também em filme muito fantasioso, né? Eu tenho muitos amigos, cara, você não viu aquele filme da Marvel que saiu? Eu não consigo, né? Apesar de ter todos os efeitos e tal, é muito interessante, mas esses filmes, eles não me passam uma realidade, né? Assim, que ele é muito fora da realidade. Eu prefiro mais filmes próximos da realidade. Entendi. Entendeu? Próximo da realidade, assim, que eu possa tirar alguma coisa desse filme que pode realmente acontecer ou já aconteceu. Que no caso dos filmes da Marvel, né, eles têm mais assim uma questão de entretenimento, né? Entretenimento. Exatamente. Eles não têm a pretensão de produzir nenhum tipo de reflexão. Exatamente. E tal. Eu gosto muito de série também, séries divertidas, engraçadas, e também gosto de documentários, né? Sim. Eu acho que o documentário hoje é o meu preferido.
né? Hoje eu estava vendo sobre ufologia hoje, né? Algumas aparições. Eu gosto muito desses assuntos intrigantes também, né? Aparições de extraterrestres, Área 51. Esse tipo de assunto meio intrigante me inspira muito. Eu também gosto desse tipo de... Vamos ver aqui um pouquinho. Tem um boa noite aqui do Jorge Martins. Boa noite, rapazes. Ô, Jorjão, boa noite, meu amigo. O Jorge, eu encontrei com ele acho que foi semana passada, ou semana retrasada, acho que foi sexta-feira, semana passada. A gente ficou uma pizza lá na Dom Valore, lá em Santa Fé. Ó, o merchan de graça aqui, ô Jorge. E aí eu topei com ele lá, cara. Eu achando que ele tava morando em Rio Preto e ele tava em Santa Fé. Já tem algum tempo que ele tá em Santa Fé. Aí falei pra ele, não, velho, nós temos que marcar aí de tomar uma cerveja aí uma hora. Com certeza. Eu canso de chamar ele pra vir aqui, né? Lá em Rio Preto eu trombei ele muitas vezes lá. A gente saía de bicicleta, até de moto, demos um rolê lá, né? Porque somos fãs de moto shopper, né? Essas motos mais customizadas. E o Jorjão foi um parceiro lá em Rio Preto. Trabalhou muito lá na pizzaria, né? Um grande pizzaiolo aí. O cara manja dos Paranauê. Esse teve um tempo fora, viveu fora, né? Sim, experiência fora. Acho que foi na Bélgica, Na Bélgica, ou na Holanda. Na Holanda ali, na Holanda. Na Holanda, né? Na fronteira ali. Se você estiver vendo a gente ainda, refresca a nossa memória aí, Jorjão. Como chama a cidade, Jorge? Então, aí eu sei que eu topei com ele lá, a gente trocou uma ideia rapidinho ali. E fazia muito tempo que eu não... Assim, eu tenho contato com ele pelo Facebook, internet, né? Que a gente vai lá curtindo, comentando as palhaçadas dos memes que a gente posta e tal, assim, né? Sempre uma brincadeira. Jorjão, icônico cabelo grande dele, agora ele tá com cabelo curto, agora é totalmente diferente. O tempo passa, as pessoas vão mudando, né? E aí fazia uma cara que desde que ele saiu do país, né? Que ele foi embora lá pra Holanda, que eu não via, e aí de repente topamos com o homem lá na Santa Fé do Sul. Pô, foi massa, cara. Bacana. Jorjão, depois aquela cerveja lá que nós vamos combinar isso aí, viu? Combinar certinho aí pra gente... São velhas amizades que permanecem, né? Pessoal, né? Cada um no seu canto, mas sempre tem contato aí. Exato. A gente... Uma coisa que a internet trouxe de interessante é que ela ajudou a gente a manter esses vínculos, né? Exatamente. Apesar da distância e tal, a pessoa vai embora, vai para outro país, vai uma vida completamente diferente. Mas aí o vínculo é mantido, ó, vixe, ou se mantindo. Nossa, hoje eu tô... Tá bom a dicção, hein? Faz parte. Aí a gente mantém esse contato, né? Vai mantendo aí a ligação, né? E aí, quando reencontra, nem parece que passou esse tempo todo. Tá familiarizado ali, né? Que tá longe, porque tá familiarizado, né? Mas enfim. Deixa eu ver se tem mais algum recado aqui. Por enquanto, nenhum recado a mais. Aqui, pessoal, relembrando aqui, né? Quem quiser participar aqui bater um papo com a gente, mandar pergunta aí pro Cássio, é só mandar aí mensagem no chat do YouTube, né? Ou se preferir, né, mandar mensagem de voz, de texto também, mas seria legal mandar mensagem de voz, né, pelo WhatsApp, que é através desse número que vocês estão vendo aí na tela, o 67982198858. Esse é o nosso telefone para contato. Então, quem quiser, né, mandar uma mensagem de áudio para nós aqui, será reproduzida e muito bem-vinda. Bom, falamos aqui um pouquinho de música, falamos um pouco de cinema, até só para fechar um pouco a questão do cinema, né, que eu tava falando do cinema nacional arriscar mais, né, outros gêneros, inclusive até fantasia, essa coisa mais fantasiosa. Eu acho que tem alguns filmes que os caras até arriscaram alguma coisa, né? O Brasil, ele tem ótimos atores, né? E atrizes, né? Igual teve o Rodrigo Santoro, que foi para os Estados Unidos, ele virou um fenômeno lá. Participou das 3 Panteras. Hoje o cara ele fez uma estrela lá de Hollywood, né? Ele até ele participou do 300, né? Ele fez o Xerxes, né? No 300, quer dizer, um papel de destaque. Ele foi o antagonista do filme, então é um puta ator. Mas... não só grandes atores nós temos, eu acho que a gente também tem grandes escritores, grandes roteiristas. Né?
E eu acho que daria, assim, dariam histórias, por exemplo, tem uma novela que está sendo reprisada agora e que eu acho que ela serviria, talvez ela inspiraria um ótimo filme, que é A Favorita. Porque a história, a ideia é sensacional, o plot twist dela é muito foda. Então, assim, ela seria... Porque o problema da novela, muitas vezes, é que ela vai se estendendo e hoje, por causa... Agora, esse é um malefício da internet. Por conta da interação com o público... Então, o público ele vai mostrando insatisfação com isso, com aquilo. Exato. Aí o autor, para manter a audiência, ele vai mexendo na história, aí vira uma gororoba, sem pé nem cabeça, realmente. E aí depois ele retoma a linha central para poder fechar a história e finalizar a novela. Exatamente. Isso é um negócio que eu acho ruim nas novelas atualmente. Exatamente. As novelas mais antigas, né, não havia tanta interação assim com o público, então elas tinham começo, meio e fim dentro daquela lógica, dentro daquela linha da história. Eu nunca me esqueço, uma das melhores novelas já feitas aqui no Brasil, Roque Santeiro. E ela só foi sensacional, só foi brilhante, graças ao fato de não haver internet naquela época. O Brasil é um exportador de novela, né? O Clone. Outras novelas que foram... Caminho das Índias lá, que foram, foram transmitidas em 160 línguas, 160 países. Exato. Teve uma novela também recente agora da Record, não sei se você lembra. Ela é mais assim, ela é gospel, né? Evangélica. Sim. Eu não sei se é Moisés ou um filme, quer dizer. Os 10 Mandamentos. Isso, eu acho que é o filme, né? Uhum. Foi um filme de tremenda produção também, né? Pelo que eu vi ali, eu vi os cenários ali, os atores ali. São superproduções. São superproduções, né? Acho que nessa linha o Brasil tem muito a ganhar, né? Essas superproduções. Sim. Não só na parte de religião, mas... Sim, na parte histórica, na parte... Né? O Brasil tem muito. E mesmo nessa parte mesmo, assim, de fantasia, exato. De você... Ou de drama. Tem filmes na Amazônia, que é muito legal. Nordeste, Cangaceiro, esses filmes assim, eles têm muito a ganhar, né? E sem contar que os filmes antigos também é muito interessante. Mazzaropi, os Trapalhões. Sensacionais. Né? Até assim... Pela época não tinha muito recurso, né? É verdade. Você já estava vendo o filme dos Trapalhões, uns efeitos bem cru mesmo ali, bem... E era o que tinha, né? Você ri por causa do efeito hoje em dia, né? Cara... Então, você falou do Clone. O Clone também é outra novela que daria um puta de um filme também, se você compilasse ali, né, só a linha central da história, com os principais personagens ali, você daria porque assim, a história é muito boa. A ideia é muito boa. E assim, e o Clone, apesar, né, das barrigadas, né, que eles deram ali para estender um pouco a novela, mas no geral é uma novela muito boa, muito bem feita. Caminho das Índias também, porque é da mesma autora, né? Gente, me fugiu o nome da mulher agora, que eu tava com o nome dela na cabeça agora há pouco. Né? Glória Pérez. Glória Pérez. É dela. São ótimos escritores. Sim. Teve da Vera Fischer lá, aquela... Esqueci o nome agora, que tem a Carolina Dickman, sim, não lembro se é Mulheres Apaixonadas, eu não lembro também. Eu era pequeno. Eu lembro dessa novela, mas eu não lembro qual que é o nome dela. Mas assim... Novela de grande audiência. Uma coisa que é legal, assim, na Favorita, a Favorita é um thriller. É um gênero, né? Então, assim... Nossa, cara, quando eu vi aquela novela, assim, que eu nunca fui de acompanhar a novela, porque na correria de dar aula à noite e tal, né? Mas você sempre acaba vendo alguma coisa. Um dia você tá lá jantando e você tá vendo um capítulo ali e tal. E naquela época que passou, né, originalmente a Favorita, eu fui meio que acompanhando ali, meio por alto ali, né? E quando acontece a virada na história, né, que os papéis se invertem ali, né? Que na verdade a vilã, né, é a personagem da Patrícia Pilar. E você tinha criado já uma empatia por ela. Sim. E uma antipatia pela personagem da Cláudia Raia. E de repente você vê que não, que a coisa é medonha, que a pessoa é uma psicopata e que estava certo ela ter sido presa mesmo e tal. E ela começa a fazer da vida da Cláudia Raia um inferno. Cara, que história fantástica, que história bem feita. Daria um filme, né? Daria um filme, com certeza. Muito bom. Essas novelas aí da Globo, elas são super produções, né? Sim. Não há de se negar. Eu não falar pra você, não gosto de novela. Assisti novela quando era criança, com a minha mãe ali e tal.
Mas eu admiro o trabalho que é feito, né? Assim, por trás das câmeras. Sim. A produção, o próprio artista ali para decorar o texto, né? Tem todo uma técnica ali, então isso eu respeito muito. No geral... Não vou falar que eu sou noveleiro e tal, mas... Né? No geral... É um trabalho interessante ali por trás, né? No geral, assim, considerando o número de novelas que é feito, né, e tal, sendo bem honesto, pra mim a maioria é um lixo. É muito ruim, as novelas muito porcaria. Mas, vez ou outra, aparece uma novela, assim, que é bem escrita, que é bem produzida, que assim, que a história é fantástica, que são histórias incríveis. Uma que eu acho... Eu já achava ela... Essa é uma novela antiga, foi feito um remake dela recentemente. Também uma história muito boa, assim, A Moça. Uma história muito boa. E tem também que também é uma novela de época, assim. Assim, A Moça... Olha, minha memória pode estar... Eu tava pensando nas duas novelas, comecei a falar assim, A Moça, a outra desapareceu. Mas era uma novela de época também, que foi... lembrei. Que foi feito o remake dela, Irmãos Coragem. Uma novela lá dos anos 70. Sim. Aí, nos anos 2000, eu acho, foi que fizeram um remake dela, muito bom também, muito bem produzido. Outra história muito boa também, história bem feita. Tem a Rei do Gado também, né? Rei do Gado também. Bem divulgada. Sim. Você tá tendo, acho que Pantanal, não sei se tá tendo essa novela. Pantanal tá... Eu ouço muito. Pantanal, a versão original dela foi feita na TV Manchete, lá nos anos 90, fez muito sucesso. Bacana. E agora fizeram um remake dela, legal, né? Inclusive, tem filmagens aqui no nosso estado, né? Sim. É muito interessante isso aí. A novela... Pantanal, tem uma outra também que eu tava lembrando aqui agora e me fugiu de novo a memória. Gente do céu. O que tá acontecendo comigo? Que minha memória ultimamente tá desse jeito, velho. Eu começo a lembrar das coisas e vai e foge. A gente tava falando da assim, A Moça, aí falou do Pantanal, do remake do Pantanal, Irmãos Coragem. Gente, era uma outra novela também bem interessante, assim, que também é uma história muito boa. Bom, se eu lembrar eu falo. Mas tem também uma outra novela lá dos anos 70. Foi feito o remake dela, acho que no final dos anos 90, início dos anos 2000, só que não ficou legal, não. Mas essa, eu acho que ela funcionaria... Essa história, eu acho que ela funcionaria melhor como um filme, que é Pecado Capital. Ah, sim, eu lembro dessa novela. Que a novela original, o protagonista era o Francisco Cuoco, né? Ele... Parece que ele acha uma mala com dinheiro lá, muito dinheiro. Daria um filme muito bom, né? E a história é muito, muito bacana, assim, uma história bem interessante. Enfim, né? As novelas, elas, como eu tava falando, assim, tem muita novela que é lixo. A maioria, pra mim, é muito ruim. Não dá pra aproveitar. Mas aí tem essas que são, como eu disse, com histórias bem escritas. Enfim, são novelas que eu acho, assim, incríveis, assim, histórias incríveis. Mas, vamos falar agora do quê, velho? Você agora, o que você sugere pra gente aqui, mandar vir aqui? Cara, é com você, cara. Você quer falar do Mil Grau? Você quer falar... Pô, é verdade, cara. Tem o Mil Grau pra falar, né? Tem que falar que tá boa do Mil Grau, como não? E do podcast também, pô. O podcast também tá bombando aí. E tá bem legal, assim, tá ficando bacana. Mas primeiro vamos falar da página, né? Tá boa do Mil Grau. Você tinha comentado aquela hora que a ideia era começar, né, com memes e tal, e depois a coisa ela foi meio que aderindo às reportagens. Exatamente, né? Ela foi... Assim, que o povo de Aparecida Taboada é muito participativo, né? Assim, eu devo muito à população, porque 80% ali das reportagens são as pessoas que me mandam ou me indicam, né? Sim. Porque todo dia tem mensagem lá, tá acontecendo isso, tem um buraco na minha rua, eu fui mal atendido no pronto-socorro. Problemas sociais, no geral, né? Eu perdi uma carteira, meu cachorro sumiu, né? Então tem muito isso. Então isso acaba transformando em uma reportagem. Em 2008, eu ganhei um concurso de redação aqui em Aparecida Taboada. Foi entre as 3 escolas, né? E dali eu tive muito incentivo das professoras de português, que foi a Marley, né? Hoje ela é vice lá, diretora do Ernesto, a própria Margarida, né? E sempre me incentivaram, você escreve bem, você tem que, né, seguir uma profissão nessa área. E os textos lá do Mil Grau, 99% sou eu que escrevo. Às vezes tem um errinho ali de palavra, eu vou lá e corrijo rapidinho, porque
Assim como você, eu sou 3 em 1. Eu tenho que editar, eu tenho que escrever, eu tenho que tirar a foto, eu tenho que fazer a reportagem. Então, é uma coisa meio... tem que fazer sozinho, né? E acabei desenvolvendo esse trabalho de escrever a matéria e tirar a foto e fazer aquela reportagem que vai chamar a atenção da população e principalmente dos responsáveis, seja lá um vereador, seja lá um prefeito, um político, ou até um empresário, ou até alguém que possa resolver esse problema, alguma autoridade, né? Sim. Alguma autoridade. Esse é um trabalho interessante, assim, é um papel que eu acho interessante nessas páginas, que essas páginas desempenham, né? Tem a Taboado Mil Grau, tem a Taboado News, né? Que são páginas, assim, que nesse sentido, elas desempenham um papel importante, uma vez que vocês estão, assim, atendendo, né, a necessidades que a população tem, né, reivindicações que eles fazem e que muitas vezes não chegam às autoridades, né? E então vocês fazem essa ponte. Isso eu acho interessante, eu acho importante, porque muitas vezes a pessoa ela não tem conhecimento assim para nem sabe, por exemplo, a quem cobrar exatamente, né? Vai lá e faz uma cobrança generalizada muitas vezes, né? Às vezes não é função, por exemplo, tem coisa que é cobrada do prefeito que não é função do prefeito, tem coisa que é cobrada de vereador que não é função do vereador. Exatamente. E aí essas páginas, né, como vocês, o Taboado Mil Grau, o Taboado News, né, que são 2 páginas proeminentes aqui da cidade, vocês fazem essa ponte e isso é muito bom, isso é muito bacana. Assim, temos também, né, na Rádio Cultura, que desempenha esse papel também, a Rádio Shekinah, né, também do lado do pastor Ronaldo Neres, também desempenha esse papel, realiza essa ponte. Então eu vejo um trabalho aí, não só de informação, né, de levar informação às pessoas, mas de fazer essa ponte, né, entre as pessoas, entre o cidadão, né, e o poder público, né? Exatamente. Que é importante que isso aconteça, para que os problemas sejam resolvidos, né? Eu estava falando com a Gabi ontem, né, que ela esteve lá no podcast Mil Grau, e a gente chegou num assunto que no início eu usava, assim, muitas críticas, né? Muito, assim, só cobrava. E acabei amadurecendo. Hoje eu mostro também o que está sendo feito. Se eu cobro ali e a pessoa vai e arruma, eu vou lá depois e mostro que a pessoa arrumou. Secretaria de Obras, ou a própria Sanesul, né? A Sanesul é uma das campeões de reclamações aí, né? Tipo, às vezes alguns até me olham, torcem o nariz, né? Tipo, esse cara tá aqui, esse cara vai falar mal, mas na verdade não é eu que tô falando, gente. É a população que pede, né? E eu mudei muito o texto. Hoje em dia os textos são a forma mais jornalística possível, né? Sem ofensa, sem... Por mais que se você critica alguém, ela já se sente ofendida hoje, né? Ela não aceita a crítica. Exato. Esse é um ponto que eu sempre abordo, assim, que eu sempre falo que... eu costumo dizer assim, que não existe crítica construtiva. Toda crítica é construtiva. Porque aquela, vamos colocar assim, entre aspas, né? Crítica ofensiva, né? Ou destrutiva, não é crítica. Isso aí é difamação, é calúnia, é injúria, é insulto, é ofensa... Não é crítica. Agora, a crítica é você pegar, mostrar o problema, cobrar uma solução para aquele problema e depois ir lá e mostrar se foi solucionado ou não, né? Assim, então, a crítica, para mim, ela parte dessa premissa de que toda crítica é construtiva. E uma coisa que eu vejo, né, no Taboado Mil Grau é que hoje você, né, que faz tudo lá, né? É o frontman da página... e o backstage, né, da coisa, eu vejo assim que vocês têm mais essa função mesmo, assim, que o texto ele é mais crítico de fato, crítico nesse sentido mesmo que eu coloquei aqui, de você apontar o problema, fazer a cobrança e depois mostrar o resultado. Exatamente. Então, assim, chamar a atenção da autoridade para a existência daquele problema e não atacar gratuitamente a autoridade. Claro que, eventualmente, você vai, dependendo do que a pessoa faz, se, por exemplo, você pega um vereador com alguns
centenas de milhares de reais enfiados na cueca, vamos imaginar. Complicado. Esse cenário acontece nacionalmente, né? Você pega deputado com dinheiro na cueca. Vereador ainda não... É, meio complicado. Ainda, aqui em Aparecida ainda não vi, mas... A questão hoje do vereador é a diária, né? O abuso da diária, aí você tem que ficar meio ligado ali, porque muita gente não sabe acessar e ver quanto que o vereador tá gastando com diária. Tem vereador que pega 3 mil pra ir pra Campo Grande e fica 2 dias. Isso aí é um absurdo, né? Sim. E tem como provar, porque hoje o portal da transparência tá lá pra todo mundo acessar. Exato. E aí muitos torcem o nariz também, às vezes, quando você joga isso no ar, né? Tipo, esse cara é meu inimigo. Na verdade, eu não sou inimigo. A população tem que abrir o olho e ficar esperto. Na verdade, inimigo é o vereador que comete esses abusos. Ele que é o inimigo da cidade, porque ele tá desperdiçando dinheiro público, dinheiro que poderia ser usado para atender a alguma necessidade da população, questão de infraestrutura. Então, eu penso assim, que se o vereador ele comete esse tipo de abuso e ele olha para quem o critica como inimigo, senhor vereador, o senhor entenda que o inimigo é o senhor. Não quem tá mostrando a realidade. Exato. Eu tô com um problema nessa semana que eu vou ter que abordar, porque esse problema já é recente, né? Que é da Sanesul. Tem um esgoto vazando, eu posso mostrar aqui que eu estive lá, a população me chamou. Dá pra ver certinho aí? Esse esgoto, eu já fiz 3 matérias dele e ninguém foi lá resolver. E o cheiro é horrível. A vizinhança ali da rua Fernando de Noronha, lá na Vilinha, São Jerônimo, não aguenta mais, gente. Então a gente tem que ficar batendo na tecla até eles arrumarem, entendeu? Sim. Não é minha culpa, eu só tô fazendo meu papel de representar o povo, porque o povo precisa ter voz, né? O povo precisa ter um lugar para desabafar, para mostrar o problema, né? E já foi 3 vezes que eu fui lá e fiz, e até hoje vaza esgoto, o cheiro é insuportável, né? Até perigoso uma doença aí, né? Uma coisa horrível, é horrível lá. Então a gente... É o que eu falo, você tá fazendo a ponte entre o cidadão e a autoridade responsável. Entendeu? Até, na verdade, a seriedade da autoridade deveria olhar para isso daí e, ao invés de te tratar como inimigo, te tratar como amigo. Falar assim, pô, o cara tá me chamando a atenção pro problema, tem que ir lá resolver. Vou resolver, né? De repente, eu nem tô ciente desse problema. Sim. Porque, como a gente disse aqui, às vezes o cidadão, ele... por conta da humildade dele, né? Da falta de conhecimento, ele não sabe como chegar a essa autoridade. Então, ele apela para quem? Ele apela para quem trabalha com a comunicação que tá ali, né? Fazendo reportagem e tal. Então, é a forma que o cidadão comum encontra para fazer a ponte com a autoridade e fazer a cobrança. E você vai lá, filma, mostra na sua página, fala, gente, tem um problema aqui, lá em tal lugar tá acontecendo esse problema. Sem ofender ninguém, sem agredir verbalmente, porque às vezes as pessoas vêm em mim, assim, muito raivosas, as pessoas chegam em mim às vezes, falando até coisas absurdas lá, e eu tenho que ler aquilo, mas aí eu acabo transformando aquilo em uma matéria mais calma, porque a administração, ela tem ouvido as mídias sociais. Não vou falar que não tem ouvido. Eles têm olhado lá, por mais que falta muita coisa ainda, eles têm tentado resolver, porque também a política é complicado. Às vezes a pessoa quer fazer uma coisa, mas depende de outras, entendeu? Porque também... esse é o outro lado da moeda, né? Que muitas vezes as pessoas não entendem, que... certas soluções não dependem somente da vontade de uma pessoa. Exato, né? E também não depende da vontade das pessoas em si, mas às vezes depende dos recursos disponíveis para solucionar o problema. E é onde fica essa confusão, né? Exatamente. De achar que é má vontade ou do prefeito, ou dos vereadores, das autoridades de um modo geral, ou da própria Sanesul. E muitas vezes nem é má vontade, às vezes é porque não tem o recurso, igual essa questão do esgoto aí. Mas é claro que a empresa, ela poderia esclarecer isso, vir a público e falar, gente, olha, nós só não consertamos aí ainda porque a gente precisa de material, tá faltando esse material, ou tá faltando a grana para... Ou até uma licitação, né? Falta a licitação, uma aprovação lá do estado, lá de Campo Grande. Às vezes é moroso isso aí, é uma coisa... Sim. A gente acaba entendendo também, assim. Porque antes eu era mais, assim, não entendia. Não vou assumir aqui, porque a gente tá aqui para evoluir, né? E acabava... criticando e falando que não quer fazer e ficava por isso mesmo. Inclusive, na eleição passada, eu arrecadei 2 processos, né? Só que ganhei os 2. Olha. Eu ganhei os 2, né? São ex-políticos, né? Sim. Tentaram aí me calar, né? Eu vou falar. Hoje conversamos naturalmente. Hoje não vou falar o nome, mas hoje
cumprimenta na rua. Se entenderam mais ou menos aí, né? Viu o nosso que... problema foi só ali mesmo, mas como pessoa, né? A gente se cumprimenta, conversa. Mas arrecadei esses 2 processos, né? Nunca tinha sido processado. Dizem que você cresce, né? Segundo o Danilo Gentili, já acumula processo, né? O cara é o campeão de processos político. Você cresce na mídia a partir do primeiro processo, né? Não faça isso, gente, pelo amor de Deus. Mas foi chato ter que ir no fórum, né? Ter que ir na audiência e tal. Só que foi muito sábia a decisão da juíza, né? Porque ali não tinha difamação, não tinha nada, era opinião. Né? Não tem crime de opinião hoje, você tem a liberdade de expressar, você tem liberdade de pensamento, a imprensa tem a liberdade de imprensa. Então, assim, se uma pessoa fez uma coisa, né, igual teve um desvio na saúde uma época aí, saiu em noticiário, em vários jornais sérios do estado, e aconteceu, não é uma mentira, não é uma fake news, realmente aconteceu esse fato, tem até o número do processo. E a pessoa acabou achando que era difamação isso, mas chegando lá... Não houve nada, não aconteceu nada e foi arquivado. Então, gente, eu não fui condenado, né, no caso. Fui processado, mas não fui condenado. Exato. Né? Não ganhei nenhum centavo, mas também não perdi nada. Mas só o tempo. Você não é que você não ganhou nada. Na verdade, você teve resgatado a sua dignidade. Exatamente, né? Exatamente. Ó, o André Freitas mandou uma mensagem aqui no chat falando assim, não fala da Sandesul, não. Vixe, é um assunto sério, a Sandesul é complicado. Sandesul é complicado. Mas, assim, você tocou num ponto interessante aí, liberdade de expressão, liberdade de opinião. Exato. E esse é um ponto, né, que vem sendo discutido muito ultimamente, né, especialmente nas redes sociais. Percebe-se que há um certo excesso de, vamos dizer assim, de cuidados com o que é dito, né, nas redes sociais, seja o Facebook, o YouTube, Instagram, Twitter, enfim. Os algoritmos, né, eles ficam ali patrulhando os feeds ali e aquilo que eles entendem ser ofensivo ou ser algo que incite violência contra um determinado grupo, por exemplo, eles cerceiam, muitas vezes o algoritmo ele não entende que não se trata disso exatamente e acaba censurando, acaba cometendo excessos. Isso vem sendo muito discutido, né, na internet ultimamente. Mas o pior, eu não acho nem o algoritmo pior. O que eu acho pior é o próprio usuário da internet, que muitas vezes ele tem assim a sua opinião, a sua visão de mundo confrontada, e aí ele se sente no direito de querer te calar porque você pensa diferente dele, porque você tem um pensamento... Tem muito isso. Acontece isso com você no Taboão do Miguel? Aparece alguém lá querendo cagar a regra pra você? Já aconteceu muito isso, da pessoa chegar lá e não aceitar, xingar, vir no particular, mandar mensagem ali, né? Mas hoje tá mais tranquilo, porque antigamente o Mil Grau era um pouco mais polêmico, né? Vamos falar a palavra popular. Ele mexia com o sangue das pessoas, principalmente quem tava na política, assim, né? Tipo, ele meio que fazia uma chacota ou fazia algo assim que instigava a pessoa e a pessoa acabava ficando raivosa, meio né? Putaça e ela... Putaça, né? Tipo, mas hoje tá mais tranquilo, diminuiu bastante isso. E eu tô sempre ali também vigiando, pra não ter isso nos comentários, né? Tipo, a pessoa pode comentar o que ela quiser, pode falar o que ela quiser, desde que não ultrapasse o limite, né, do respeito ao próximo. Cada um tem sua opinião e esse é o lema do Mil Grau, cada um tem sua opinião e bola pra frente. Eu já até fui aconselhado a evitar, assim, em tocar em certos assuntos espinhosos, assim, para evitar os haters, né? Os haters, né? Que é a galera que vem aí xingar e tal. Acho que você já passou por isso, não lembro. Já passei. Algo assim. Eu postei eu fiz uma postagem no Facebook, isso nem tem muito tempo, né? Eu nem vou citar o nome do cidadão, né? Mas, assim, o cara veio me xingar lá, porque... era alguma coisa relacionada à vacina. sim. Então, assim, tem aqueles que são pró-vacina e tem os anti-vacina. Eu sou pró-vacina. E eu postei eu repostei, na verdade, né? Uma postagem do professor Reni... o cara tem um nome meio... Reni Ozzy Cukier.
ele é cientista político e tal, ele fez uma postagem mostrando alguns dados, né, sobre a vacinação, e eu simplesmente repostei isso daí, e o cara veio me xingar. O cara é antivacina, ele veio lá, ele se sentiu ofendido, e foi lá me xingar, me xingou e tal. Antigamente, eu reagia ao xingamento assim, eu ia lá e retrucava, sabe? Eu fazia o contra-ataque, né? Mas eu até cheguei a escrever alguma coisa e cheguei a postar, mas passou acho que 2 minutos, eu fui lá, apaguei o que eu postei e pensei o seguinte, falei, olha, eu não vou mais me meter nesse tipo de briga, porque você vai perpetuando a briga, né, a discussão. Já fui ofendido várias vezes no Facebook. Algumas vezes de forma... No caso desse cara, ele me ofendeu, assim, diretamente e gratuitamente. Mas eu já fui ofendido, assim, de forma sutil, sim, com certa sutileza e tal, e a pessoa se fazendo desentendida. Então, assim, no caso da sutileza, eu ainda vou lá, respondo contra-argumento, né? Não ofendo a pessoa, mas eu mostro para ela que ela está... Eu mostro para todo mundo que está acompanhando a discussão que aquela pessoa está me ofendendo de forma sutil, e a pessoa não tem cara de pau de lá e fala assim, não tô... Você entendeu errado. Não, meu amigo. Acontece esse tipo de coisa, então. Mas só para fechar aqui, então quem vem na minha página, nas minhas páginas pessoais, me ofender gratuitamente, eu já nem discuto mais. Eu simplesmente bloqueio a pessoa e removo ela dos meus contatos, porque esse tipo de pessoa não é meu amigo, não é meu colega, não vai somar em nada. Então já um aviso aí para todo mundo que me segue nas redes sociais aí, ó, que não gostam das minhas postagens, que fica ofendidinho, chateadinho, #chateado por conta das coisas que eu posto. Para de me seguir, velho. Desfaz a amizade lá, vai cuidar da sua vida, né? Seja feliz, né? Eu tô fazendo isso pra mim, eu tô deixando de seguir as pessoas que postam coisas que me irritam, que me desagradam, sim, que me causam desconforto. Pra que eu vou seguir essa pessoa? Exato. Pra que eu vou manter... Pra que eu vou visualizar o que ela tá postando se aquilo não me agrada, se me incomoda? Então, deixa ela postar, deixa ela ser feliz, né? A visão dela. É melhor banir já e seguir com ofensa, né? Uhum. Teve 2 casos curiosos que aconteceu comigo que partiu pra rua, né? Tipo... Eita! Não chegamos vias de fato, mas já fui intimado na rua por 2 pessoas, né? O primeiro foi um funcionário de uma mídia aqui conhecida, não vou falar o nome também. Ele me parou na rua, né? E falou, você que é o cara do Mil Grau, não sei o que, eu não gostei daquilo lá que você falou, e desceu da moto e veio pra cima, né? E eu não baixei guarda, não. Eu falei, vai fazer o quê, meu amigo? O que você vai fazer? Você vai me agredir aqui? Vamos me agredir aqui, eu vou te fazer uma notícia que você tá agredindo o repórter do Mil Grau aqui. O outro, houve um homicídio em uma pousada, também não vou falar o nome, aqui na cidade, e eu fiz a reportagem, citei o nome, né, da pousada, e me parou na rua e queria que eu tirasse de todo jeito, e falou, você tem uma ordem judicial para me tirar de lá, ou o que você vai fazer? Se aconteceu o fato mesmo, né? Uhum. Desde que não seja fake news ou que seja uma ofensa a uma pessoa, você tem a liberdade de escrever o que você quiser, né? Você tem o seu canal aqui, você pode entrevistar quem você quiser, o assunto que você quiser, igual o Mil Grau. Eu posso fazer uma reportagem lá, se ela aconteceu veridicamente, quem vai fazer eu tirar aquilo de lá, entendeu? E não é agressividade que vai me assustar, eu não tenho medo, eu ando de cabeça erguida aí, né? São fatos até policiais aí que tenho noticiários aí, né? Durmo tranquilo, não devo nada e tô fazendo meu trabalho. Certo. Assim como você, né? E o próprio Face também, ele tem o filtro ali para poder banir essas pessoas, né? E não deixar que isso aconteça, ser intimidado por isso. E às vezes a pessoa, por exemplo, nesse caso da pousada, se a pessoa chega pra você conversar amigavelmente e fala assim, Cássio, eu queria que você tirasse o nome da pousada, porque isso aí vai dar uma repercussão ruim. Exatamente. De repente eu vou perder cliente, vai me dar prejuízo. Faz essa gentileza, cara. Só cita que foi uma pousada, mas não fala o nome e tal. Não, o cara quer resolver na ignorância, né? Quer resolver na ignorância? Não, foi bom que a partir desse momento eu comecei a mudar. Não coloco mais o nome, falo que foi uma pousada. Aham. Não tem problema nenhum eu colocar o nome da pousada, entendeu? Sim. Não é proibido. Mas, hoje, para evitar esse tipo de coisa, eu coloco, foi só uma pousada, eu não falo que foi a pousada X ou Y. Sim. Né?
Aconteceu o fato em algum lugar assim, mas não cito, né, para evitar. Não, perfeito. A Gabi chegou a passar, ela contou ontem também que também passou uns perrengues, no pronto-socorro, a mulher ficou brava com ela lá e grudou no cabelo dela lá e puxou o cabelo dela, né? E ela lembra desse fato sorrindo, ela contou dando risada ontem, porque realmente essa profissão, ela traz muitas coisas. Em Brasília e em Rio Preto já tentaram quebrar minha câmera, né? Como eu trabalhei em sindicatos, né? E normalmente faziam greves pesadas mesmo. Tinham os contrários e os a favores. E já fui perseguido, já o cara correndo atrás de mim pra pegar minha câmera. Eita. Né? Só que, graças a Deus, não conseguiu quebrar minha câmera. Que bom. Cara, assim, a profissão de risco, né? A profissão complicada. Né? Hoje, como que tá as opiniões, tá só os nervos à flor da pele, né? Então, você acaba tocando em assuntos ali que pode... são assuntos... Esses assuntos espinhosos acabam... tendo um pouco de retaliação ali, algo assim. E às vezes a retaliação, ela vem em forma de violência, né? Esse que é o problema. Xingamentos, ofensas, assim. Eu vejo muito esse problema, assim, das pessoas se sentirem agredidas só pelo fato de você não pensar como elas e algumas delas serem violentas, né? Exatamente. Assim, elas ameaçarem, igual aconteceu com você, de parar na rua, intimidar. Querer intimidar e tal. Isso daí, esse é um grande problema. Esse é o problema que eu vejo hoje nas redes sociais de um modo geral, né? Essa forma violenta com a qual as pessoas reagem àquilo que destoa da visão de mundo dela. Claro, assim, que tem coisas que você tem que patrulhar mesmo, que você tem que filtrar nas redes sociais. Eu não acho que está errado que as redes sociais criem algoritmos para fiscalizar, vamos dizer assim, o excesso, né? Mas você não pode cercear alguém do seu direito de se expressar livremente só porque o pensamento dela é o oposto do seu, né? Exato. Então, é aí que eu acho que há o exagero, e aí já não é o exagero nem das redes sociais com seus algoritmos, mas das pessoas que se sentem ofendidas de alguma forma e respondem, retaliam de forma muito violenta. Isso daí que é o grande problema que eu vejo. E, bom, vamos ver aqui se tem mais algum recado. O Gabriel aqui, ex-aluno meu. Boa noite, Debson. Boa noite, Gabriel. Seja bem-vindo aí, né, ao nosso Hipersinapse. O André Freitas, ele escreveu alguma coisa aqui, aí foi apagado. Agora ele mandou de novo aqui, ó. Na época do Rio Paraná, eu sei bem o que é isso, da pessoa tirar satisfação, ficar bravinha. Na época o esgoto sendo despejado, né? O André, eu quero fazer uma reportagem com ele, até fica o convite para ele participar do podcast Mil Grau, né? Que ele é especialista em serpentes, né? E esse assunto é muito legal. Aí ele está tentando trazer um evento aí da cidade a respeito da serpente, muito legal. Ele entrou em contato comigo. E o que eu puder te ajudar, divulgação lá, eu vou estar sempre aí para poder ajudar você, André. Bacana. O André vai vir aqui no Hipersinapse também. Depois, o André, terminando aqui o Hipersinapse, eu vou mandar mensagem para você para a gente confirmar aí qual data é melhor para você, é mais interessante para você vir aqui, com exceção do dia 5 de junho, que já é o dia que a Gabi vai vir aqui. Qualquer outro domingo de junho tá valendo, viu? Não sei se eu tô pensando aqui também, não sei... de repente, o dia 12 de junho, especificamente, fazer um Hipersinapse especial, mas não com um convidado, assim, né? Tô com umas ideias aqui, vamos ver. Da hora que eu for divulgar a agenda do mês de junho, aí a gente vai ver se eu vou incluir esse especial, ou se eu deixo, né? Se eu trago alguém aqui no domingo do dia 12 para bater papo comigo. E, bom, enfim... falamos aqui a respeito de liberdade de expressão, liberdade de opinião, da galera que fica brava e quer bater nos outros
porque pensa diferente ou porque fez uma denúncia procedente, né? Que tem procedência, então fazer o quê, né? Teve um fato também muito engraçado, assim, engraçado e sério ao mesmo tempo, né? Que uma pessoa entrou em contato comigo e falou que a vizinha apanhava do marido, né? E eu falei, olha, eu te indico a polícia, né? Eu não tenho essa autoridade, gente. Tipo, tem coisas ali que acontecem que eu não consigo resolver, né? Nesse caso, eu indico a polícia mesmo, né? A polícia militar, que tá ali pra fazer a lei cumprir, né? Exato. Então, gente, eu não sou alguém que vai fazer a lei cumprir, né? Eu só tô ali na matéria, eu não posso fazer também matéria sem saber. Exato. Né? Esse não é o tipo de coisa que você vai, né, divulgar na página. Divulgar lá que... assim, minha vizinha está apanhando do seu marido. Aí você, como é que você denuncia pra polícia. Você apurou isso que jeito, né? Você chegou no marido dela, na mulher, ele bate em você. Não, é a polícia. Isso aí é caso de polícia mesmo. Polícia mesmo. A pessoa tem que procurar, né? A polícia, ligar pra polícia civil, polícia militar e fazer a denúncia. Fazer a denúncia, exatamente. E, assim, é claro que a violência doméstica é um assunto que é um assunto pesado, é uma questão que realmente é só a polícia mesmo para resolver. Senão você acaba se encrencando. Claro que você poderia até, sabendo se realmente acontece, você poderia fazer a denúncia. Mas isso é uma coisa, você ligar pra polícia e falar assim, olha, minha vizinha aqui, ela tem problema aqui, violência doméstica, o marido bate nela e tal, já escutei várias vezes aqui, né? Exatamente. Você faz a denúncia, a polícia vai lá, né, e investiga e toma as providências necessárias. Eles têm como posso dizer, eles têm o poder de tomar a providência, né? Eu já não tenho esse, né... poder que a polícia tem para poder resolver esse tipo de coisa. É claro, aí você vai publicar lá na página. E a pessoa vai me esperar lá na porta de casa. Cara, é ruim, hein? É complicado, velho. Não é simples assim, não, igual muita gente pensa. Isso. Bom, o André mandou um obrigado aqui para você, né? Falou assim, beleza, obrigado, Cássio, sobre a reportagem, né? Que você convidou, beleza, acho que deve ser para também a ver com o recado que eu mandei de entrar em contato com ele depois da transmissão para marcar com ele aqui a vinda dele aqui no Hipersinapse. Bom, estamos aqui então conversando com o Cássio Ribeiro. Ele faz tudo na página Tabuado Mil Grau, né? Eu ia falar que não é só administrador, né? Você administra a página, faz as reportagens, faz as imagens, faz todo o trabalho de divulgação. Também tem o Mil Grau Podcast, que eu recomendo aí pra galera. Todo sábado, né? Às 9 da noite. Às 9 da noite. E só lembrando aí, Debson, que o Hipersinapse foi a minha inspiração, né? Pra criar o podcast. Opa! Né? Você começou com esse projeto aí, eu achei muito legal, né? Não foi copiar, mas foi algo assim que eu achei que seria interessante na página Mil Grau também, porque tem entretenimento lá, não é só reportagem ou críticas, ou tem divulgação de arte, de dança, de teatro, cultura, tem de tudo. Semana agora eu estive lá na Escola Freire e tal, fazendo uma entrevista com os alunos lá. Eles fizeram um projeto, né, de caixinha lá de reciclável, caixa de papelão, um saco, garrafas PET e criando abrigo para animais de rua, né? E só lembrando aí, pessoal, eu recebo muita reclamação e questão de animais de rua, está tendo muito aqui em Abaixo de Taboado, né? Muita gente me procura, animais doentes, animais, né, que estão passando aí, é um ser vivo, né? Precisa de um pouco de atenção também. E aí esse abrigo, né, ele ajudou muitos animais nesse frio. Esse frio que tá fazendo agora, dias, né? Tá indo embora já, mas ajudou muito. Já teve até filmagem lá de gatinho já dentro da caixinha lá, né, no frio mesmo, e serviu de abrigo. Não, bacana, cara. Isso é muito bom. Realmente esse é um problema também que eu acho que de repente da alçada aí da vigilância sanitária, né? Talvez com auxílio aí da Polícia Militar Ambiental. Isso. Não sei se quem que seria aí a autoridade responsável, né, para averiguar, né, essa questão dos animais, especialmente os doentes, né? Exatamente. Até aproveitando aí o gancho, eu sei que tem gente que alimenta esses animais, né? Coloca na esquina ali
um porta-ração ali, água e tal, para os bichinhos se alimentarem, beberem. Inclusive eu tô com esse projeto aí, faz com cano ali, né? Isso. Não sei se você já viu, é muito interessante. Tem outras cidades aí por aí, eu já... E muito importante isso aí. Mas tem gente que não gosta, cara, porque assim... Acha ruim, né? Acha ruim porque junta os bichinhos ali pra se alimentar e tal. Fica ali perto ali Fica ali perto, tem gente que acha ruim. Acha ruim ainda. E faz maldade com os bichinhos ali, mata. Realmente. Maltrata, né? E é crime, né? Isso é crime. Sim. Então a gente tem que encontrar um meio termo aí, né? Assim, exatamente. Tirar esses bichinhos da rua, né? E colocá-los para adoção. Mas também não pode deixar os que estão na rua ainda morrerem de fome, de fome, né? Ou de frio. Sim. Ter um canil aí, alguma coisa, né? A cidade precisa de algo nesse sentido, assim, para recolher esses animais da rua. Fazer alguma parceria com alguém aí que é veterinário. Eu sei que o Dr. Paulo, o Paulo, ele faz muito trabalho, assim. Ele é um cara iluminado, ele... tem também o pessoal aí que... A Rita, a Maria Martins, esse pessoal, eles... também ajudam a recolher os animais. E você viu, né? Eu adotei, você viu o gatinho, né? Eu vi, lindo. Como ele chama mesmo? Pantro. Pantro? Pantro. Eu peguei isso aí. Você lembra dos Thundercats? Sim. Então, porque o gatinho é cinza, né? E o Pantro era cinza. Também, assim, o Pantro era o cara que... Era o cara da tecnologia, né? Sim, bacana. Tem tudo a ver aqui com você. Tem a ver com o que eu gosto, assim, e tal. Então, é Pantro o nome do gatinho. Bacana. Ele... Quem me conseguiu esse gato foi a Rita, né? E o gato tava com a Daiane, que ela pega os bichinhos na rua também e alimenta eles e dá para adoção, né? Sim. Então aí, pessoal, quem tiver interesse em adotar um bichinho aí, ó, é só procurar a Rita de Cássia. Ela pode ajudar aí a você conseguir um cachorrinho, um gatinho. Os bichinhos aí que estão precisando de dono estão aí sendo recolhidos da rua, né? E que precisam de um dono. Só que elas sozinhas elas não dão conta, né? Desse trabalho. Exatamente. Porque assim, tem um custo isso aí, né? Você tem ração, leite, então... Os próprios afazeres que elas têm, né? Então assim... Não se dedica só a isso, né? Exato. Tem as coisas pra... Então assim, elas sempre estão pedindo doação de ração... depois eu vou pegar certinho com detalhes, né, esse trabalho que elas fazem para divulgar aqui também no Hipersinapse. A nossa página é aberta a isso também. Constantemente estamos publicando lá pessoas que estão doando animais, né? E sempre estamos publicando. E temos também três grupos no WhatsApp, né? Tá até lotado os 3 grupos. Que também ali o pessoal divulga 24 horas ali coisas da cidade, né? Não tem polêmica, não tem nada. É mais comércio. O pequeno comerciante está ali também nos grupos divulgando seu trabalho, seu serviço, o prestador de serviço está ali. Legal. E constantemente aparece gente doando animais ali. E também gente procurando animais para adotar, né? Sim. Não só gente doando, mas tem gente que também procura filhotes de cachorro ou gatos. Tem bastante. Certo. É isso aí, gente. Então, quem tiver interesse aí, né, de adotar, né, um bichinho de estimação aí, depois nas minhas redes sociais eu vou divulgar certinho onde procurar, né, quem procurar, que vocês vão aí ter a oportunidade de adotar aí um bichinho de estimação. Eu adotei um gatinho agora recentemente, então eu explico para vocês depois nas redes sociais onde conseguir isso. O André tá falando aqui, ó. Taboado necessita urgente de um centro de controle de zoonoses. Com certeza. Já passou da hora, na verdade, né? Dado que, como você estava falando, né, Cássio? Há muitos animais, né, abandonados que vivem aí abandonados nas ruas da cidade. E às vezes animais com doenças, né? Transmitindo doenças que podem contaminar pessoas, podem contaminar quem tem um bichinho de estimação. O próprio bichinho de casa, né? Ali pro lado do Tia Chica, perto do Jardim Félix, tem muitos cachorros de rua abandonados, né? Então. E eles reviram todos o lixo também, e vira aquela bagunça lá, e, né? Não só pelo lixo, mas pela condição do ser vivo, né? Um cachorro abandonado é muito triste. Sim. E tem doenças como a parvovirose, que é uma doença complicada, e, enfim.
Depois eu vou deixar tudo certinho aí, eu vou divulgar na minha página pessoal, no Hipersinapse, na página do Hipersinapse, né? Também, onde vocês podem adotar esses bichinhos aí e ajudar aí a manter a cidade, né, mais tranquila em relação a essa questão dos animais abandonados aí. Bom, Cássio, já estamos aqui chegando nos finalmente aqui do Hipersinapse, né? E agora o microfone está aberto para você deixar o seu recado, fazer as suas considerações finais aí. Fique à vontade. Bom, gente, eu quero agradecer a presença de vocês, né, que estiveram aqui nesta noite acompanhando e os que vão acompanhar ainda, né, porque o vídeo fica disponível lá. A página Taboada Mil Grau está aqui para servir a população. Estamos aqui divulgando os trabalhos, as realizações, as reclamações. Estamos divulgando também a parte de publicidade agora, Debson. Estamos fazendo publicidade para o comércio aí, tá dando muito certo isso. Bacana. Né? Teve um senhor que vende sabão na rua, um senhor bem humilde mesmo, e eu falei pra ele, eu vou te fazer uma propaganda pra você. Vou tirar uma foto sua aqui agora e vou te divulgar. E divulguei ele, tipo, explodiu nas redes sociais lá e ele acabou vendendo todo o sabão dele. Né? Aquele sabão de garrafa, vende numa cargueira, numa bicicleta, né? Uhum. E eu encontrei com ele. Eu já vi esse senhor já. Eu encontrei com ele 9 horas da noite, eu estava até na casa do Paulo lá, um momento, né, de descontração, conversando. Ele passou lá, falou, rapaz, vendi todo o meu sabão, obrigado, tô indo buscar mais um. Isso era 9 horas da noite, né? Uhum. E ele vendendo sabão ainda. Então isso me deixou muito feliz. Claro que ele, assim, não cobrei nada dele, porque é um senhor debilitado, se curou de uma doença recente, né, do câncer. Mas tem pessoas que pagam, né, para me divulgar. Então fica o convite aí para você que quer vender mais, quer divulgar sua marca, pode entrar em contato comigo que eu tô fazendo esse trabalho aí, né? Aproveitar que a mídia tá grande, a mídia tá forte e por que não divulgar. Certinho. E você, cidadão de Aparecida aqui, que tem alguma reclamação, tem alguma questão, pode mandar mensagem lá sem medo, tá? O nome não é divulgado, não divulga o nome de ninguém, fica no anonimato ali, né? Quem tem denúncia de algum terreno baldio, buraco, pode mandar para mim, não é vergonha criticar, não é vergonha solicitar, na verdade, né? Essa palavra eu vou riscar ela, a crítica, eu vou colocar solicitação, né? Isso. Porque a população paga imposto e ela tem o direito de solicitar, sim, de quem tá lá no poder. Com certeza. E estamos aí para isso, estamos aí para cobrar, para pedir melhorias. Essa é a intenção da página Taboada Mil Grau, além de informar a população, né? Sim. Às vezes a pessoa precisa de uma farmácia de plantão, ali a gente já tem esse serviço. Precisa, um dia de vacinação, nós fizemos a cobertura aí da vacinação completa aí, na época da Covid mesmo, né, da pandemia, quando chegou a vacina, todos os dias ali informando. Então isso que é a missão do Taboada Mil Grau, que é trazer esse trabalho aí para a população. Essa prestação de serviço, né? Prestação de serviço público aí para a população. Beleza. Bom, gente, estive aqui com o Cássio Ribeiro, da página Taboada Mil Grau, também do Mil Grau Podcast. Cássio, foi um prazer recebê-lo aqui. Certamente vamos nos ver aí várias vezes aí, fazer essa troca aí de informação, de bate-papo. Desejo que a Taboada Mil Grau continue crescendo, assim como o seu podcast. Bacana que iniciativas assim surjam na cidade. Eu acho que a gente tá abrindo aí caminho, né? Nesse caso, você é mais pioneiro do que eu. Eu sou pioneiro na questão do podcast, pode ser. Mas essa questão de trabalhar na internet, com divulgação, com informação, você já vem há mais tempo, bem mais tempo que eu. E eu acho legal que a cidade tenha esses veículos, né, à disposição para levar informação, para levar cultura, para levar entretenimento. Eu acho importante que iniciativas como essa tenham surgido e tenham ganhado espaço cada vez mais. E espero realmente que a gente cresça mais, né, e ganhe espaço e que outras pessoas também tragam projetos como esses para a internet, que sempre há espaço para todo mundo, o sol brilha para todos, né, como diz a música da Legião Urbana. Então, é uma alegria ver que nós estamos agora
participando aí, né? Criando um cenário, né? De comunicação na internet aqui em Aparecida, né? Eu costumo dizer que é uma mídia alternativa, né, Debson? Assim, cada um tem o seu valor, né? A Tabuado News da Mari é muito importante, né? Na parte social ali, que ela tá sempre ajudando as pessoas, sempre buscando, né? O podcast aqui do Debson, o Hipersinapse, ele é mais informativo, conhecimento, né? Trazendo pessoas aqui, desde cientistas como, né, gêmeos, como o Ricardo, né? Como a dupla de gêmeos lá, né? Diversão. O Adalto e a Dailton. Isso, foi muito legal também. Né? Você trouxe a Conceição, que é uma baita artista aqui, que eu admiro muito, né? Do teatro. O Pedro, né? O Pedrinho lá, o cara é um gênio mesmo. E eu acho que você tem tudo a crescer, a sua estrutura é topíssima mesmo. Realmente, você tá com uma estrutura maravilhosa. Quem sabe um dia eu chego lá, né? Não, opa, chega, lógico que chega, cara. Assim, isso aí é só ir aos pouquinhos, igual eu te falei, né? Fui ali aos pouquinhos, comprando as coisas, adquirindo. É que eu já comecei o canal já com parte do set que você tá vendo aqui já adquirido. Sim. Mas foi aos poucos, demorou. Porque, exatamente. Ó, eu abri o canal no YouTube em 2019. Sim. E só agora. Só ano passado, né? 2021, que eu fui colocar em prática. De fato, quer dizer, eu levei 2 anos ainda para começar a fazer o canal andar. Eu preferi primeiro investir nos equipamentos e tal, que eu pensei assim, se não der certo, eu vendo, né? Mas, enfim, tá dando certo, as coisas estão acontecendo, graças a Deus. Tudo é por degrau, né, Debson? A gente que tá nessa área, a gente vê que tudo é por degrau. Não tem como você já começar lá de cima. Não. A gente tem que... É um processo que a gente passa. É como eu tenho dito ultimamente, é um trabalho de formiguinha, né? Isso. Você vai aos pouquinhos ali, juntando as coisas e vai construindo ali até você chegar lá no ponto que você estabeleceu como meta inicial. Exatamente. E aí, como diria a Dilma, né? Quando você atingir a meta, você dobra a meta, né? Parafraseando a Dilma, Exato. Né? Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado, Cássio, pela presença. Foi um prazer recebê-lo aqui. E vocês que estão nos acompanhando, mais uma vez, obrigado pela audiência. Domingo que vem estaremos aqui com a nossa querida Priscila Cardoso, né? Que virá aqui para a gente fazer o fechamento do mês. A Priscila é uma parceira aqui do canal também. Ela tem colaborado muito nos bastidores com o Hipersinapse, com as ideias e tal. Então, é uma parceira aí. Legal. Ela nem virá, na verdade, como uma convidada. Ela vai vir como uma parceira mesmo do canal, pra gente fazer um balanço aí desse mês e tal. E jogar um pouco de conversa fiada fora. Muito bom. Então é isso, gente. Cássio, muito obrigado mais uma vez. A todos que nos acompanham, obrigado pela audiência. Domingo que vem estaremos aí e aguardamos vocês no domingo que vem, na próxima edição do Hipersinapse. Um abraço para todos.